birra, desobediência, choro excessivo, bater, morder, teimosia, que mais? Quantos comportamentos desafiadores nós mães enfrentamos no dia a dia com os filhos e como lidar com eles? O que será que há por trás de cada comportamento desafiador da criança? Hoje, para falar sobre esse tema tão desafiador para nós, eu convidei a doutora Juliana Franco, que é pediatra e educadora parental, para poder trazer a realidade do consultório dela aqui, a realidade das alunas dela e nos contar quais são os 5 comportamentos mais desafiadores que os pais relatam nas consultas com a pediatra e o que é que está por trás de cada desafio, como é que a gente pode ajudar as crianças e nos ajudar a lidar com eles. Se você não me conhece, eu sou a Adriane Zimmerer e já eu vou chamar... a Juliana já está aqui, vamos começar então. Deixa eu ver aqui. E aí, vocês compartilharem essa live, um conteúdo de extrema importância. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó, e já encaminha para as pessoas que vocês conhecem. Dia, Adriane. Bom dia! Prazer é meu, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que a rotina aí também é na correria, muitas mães te acompanhando aí diante de tantos cursos, lançamentos, conteúdos incríveis que você vem trazendo. Então eu resolvi te chamar hoje para trazer uma visão diferente aqui para o meu perfil. Eu gostaria que você se apresentasse, depois eu falo um pouquinho também. Obrigada primeiro pelo convite, me sinto honrada em estar aqui. Tá dando um pouco de eco, meu som tá bom? Eu acho que eu vou desligar. Tá bom? Pra mim tá bom. Porque eu acho que o seu tá dando eco pra mim. Tá bom. Bom, gente, se tiver algum problema aí no som, avisem aí pra gente. É um prazer estar aqui, me sinto muito honrada de ter sido convidada, até pra gente trazer, né, esses pontos de vista, mas a gente se encontra nessa coisa de olhar para a criança de um ponto de vista global, né? De olhar para o ser humano como um todo, né? Eu estava vendo uma parte de um vídeo seu ontem, gostei muito sobre essa coisa da mente, espírito, corpo, o psíquico. A gente precisa cuidar do ser humano de forma global, né? De forma holística também. Então, eu sou Juliana, sou pediatra já há mais de 20 anos. Eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes e uma menina de 8 anos. O Rafael está com 21, o João Pedro com 18 e a Maria Luísa com 8. Então, já tenho 2 aí grandões. Eu sou pediatra, educadora emocional, educadora parental. Eu também já fiz uma pós em neurociências, uma pós também em nutrição. E estou aqui com muito prazer, porque eu gosto de falar mesmo desse ponto de vista da criança. Então, eu vou trazer para vocês, né, junto com a Adriane, o comportamento com um olhar um pouco mais profundo, né? O comportamento como um reflexo de necessidades não atendidas. O comportamento como comunicação. Exatamente. Obrigada, Ju, por se apresentar aí. Para quem não me conhece, eu sou a Adriane Zimmerer, sou terapeuta holística, sou educadora emocional e hoje eu ajudo mães aí nessa desafiadora missão de formar um novo ser humano, né? Um ser humano trabalhado nesse todo que eu falo aqui, que é a gente olhar para a mente, corpos, emoções, espiritual. Por quê? Porque o ser é integrado, né, Ju? E quando a gente olha para uma questão individual, a gente deixa de trabalhar todas as outras e muitas vezes fica aquele atendimento incompleto. Então, o que acontece aqui nos meus atendimentos, muitas mães chegam com uma questão, por exemplo, a gente já vai falar dos 5 comportamentos mais desafiadores, mas só para fazer uma entrada. A mãe chega para mim e fala assim: Dri, eu tenho muita dificuldade de lidar com a birra, principalmente quando é em público. A birra, sim, ela me tira do eixo. E a minha vontade de pegar aquela criança e sumir com ela dali e perder a cabeça. E aí, quando eu mergulho lá no fundo da história dessa mãe, a gente descobre que em um momento da infância dela, ela sofreu um episódio no qual a mãe dela arrancou essa criança, na época quando ela era criança, de uma roda de amigos bruscamente. E ela se sentiu extremamente envergonhada, culpada,
não foi nomeado para ela o que é que estava acontecendo ali, ela cresceu com esse sentimento. Então, toda vez que a criança fazia birra em público, essa mãe surtava. Só que ela não imaginava o que estava por trás. Então, hoje, eu quero que a gente possa se aprofundar nessas questões. A gente chama, Dri, eu vou aproveitar aí, a gente chama de nosso mundo emocional. A gente tem, na verdade, um registro emocional muito importante lá nos primeiros 3 anos, até 6 anos de vida, que fica armazenado, principalmente sobre essas, em relação a essas emoções primárias, né? É o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. Então, a gente está com registro lá nesse cérebro primitivo, esse cérebro ainda não executivo, ainda não, que não consegue frear. Então, a gente tem isso registrado. Então, todas as situações que nos lembrarem aqueles episódios lá que registraram essas emoções lá atrás na nossa infância, a gente vai vir com um certo registro emocional. Então, a gente vai reagir, né? O que a gente chama nosso piloto automático. Então, se a nossa criança, o nosso filho ativa esse gatilho, a gente vai acabar reagindo em vez de agir como adulto, que é a famosa situação de que quando meu filho faz birra, eu ajo como criança, né? Então, eu faço exatamente igual, eu faço uma birra até pior que o meu filho está fazendo, né? O meu filho é agressivo, eu sou agressiva com ele também. Porque eu volto para esse campo emocional e o nosso corpo registrou tudo. Então, às vezes, a gente não lembra, a nossa mente não lembra, né? Por causa disso que você falou. Não foi nomeado, então eu não lembro. Não foi para minha consciência. O que não foi nomeado não vai para a consciência. Mas está registrado no corpo. Então, eu vou reagir de uma forma que eu assusto até com a minha reação diante daquela situação. E eu falo assim, eu aceitei seu convite de cara, porque é muito importante que as pessoas também vejam que nós no consultório da pediatria, né, antigamente a gente não tinha tantas demandas para essas questões emocionais. E a gente realmente, nós pediatras, a gente não estuda sobre isso. A gente não estuda sobre emoções, a gente não estuda sobre comportamentos infantis. Pasmem, né? Um especialista em criança não sabe orientar uma mãe sobre isso no consultório, mas a gente se atrevia a orientar. Então, e a gente orientava baseado também nas nossas vivências de infância. Olha que loucura. Então, a gente traz para o consultório verdades, porque as pessoas valorizam o que o médico fala, eles consideram como uma verdade absoluta, né? Então, eu lá, obediente, lá no consultório médico, o médico manda retirar a chupeta bruscamente, eu vou retirar. Manda colocar de castigo 1 minuto por idade. Quando faz birra, eu vou fazer. Porque o médico disse isso. E o médico aprendeu aonde? Normalmente do mesmo lugar que a gente está aprendendo, com a Super Nani, com o tal que falou que a gente não sabe nem quem é, se também estudou. Então, a gente não vai buscar informação, né? E muitos pais usam isso, inclusive, como defesa. Assim, não, mas o meu médico falou, então eu me escondo atrás, né, dessa orientação do médico, sem questionar de onde ela veio. E muitas vezes segue uma vida agindo daquele jeito, acreditando naquela verdade. Então, por isso eu também quis te convidar, porque eu sei que a sua visão é uma visão. Eu achei lindo quando você colocou assim, eu sou pediatra de alma. Porque é isso. E esse tipo de profissional, eu sei que você tem uma escola, inclusive, que forma profissionais. E eu me apaixonei pelo seu projeto justamente porque o mundo precisa de profissionais com essa visão holística, né? De você olhar para a criança e falar assim, não, aqui, dá um remedinho para ficar mais calma, ou não, ela tem uma predisposição a tal coisa. Peraí, vamos conversar, mãe, como é que você tá? Até porque a gente sabe, né, Adri? Até porque a gente sabe que quando a gente vai medicalizando muito, né? Então, esse excesso de medicalização, a gente está anestesiando as pessoas. Então, elas estão deixando a coisa mais incrível, né, que a gente tem, que é o mundo emocional, né? Então, a gente está deixando o mundo emocional de lado e vivendo só no racional. E isso a gente perde muito, porque a gente perde a coisa mais valiosa do ser humano, né? Que é a empatia, a amorosidade, a generosidade, porque eu tô ali muito no executivo. Então, é como se fossem vários robozinhos ali para entrar numa padronização, porque eu deixo de lado todas as minhas emoções.
Porque a gente acaba fazendo de novo o que foi feito na nossa infância, né? Menina bonita não sente raiva, engole o seu choro, você está chorando à toa. Um dos comportamentos que a gente vai trazer aqui é esse choro excessivo, né? A gente pode até começar, posso começar falando por ele? Vamos lá. Você acha que o choro excessivo, então, É de uma, não, é digamos de que é uma um idade. Se campeão, você assim, o quiser que mais começar pelo campeão, por exemplo, o campeão do início lá é o meu filho não dorme, meu filho não come, né? Porque, na verdade, igual a gente fala assim, quando a criança nasce, eu gosto muito de um autor dinamarquês que chama Jesper Juhl, não sei se você tem um livro dele, chama Sua Criança Competente. É o melhor livro de parentalidade do mundo, assim, disparado. Depois eu vou te mandar sobre ele. Não tem mais para vender, mas eu vou te mandar depois o PDF dele. Eu tentei até falar com a editora para tentar reeditar, mas acabou não dando certo. E é um livro incrível, assim. E ele fala que a gente olha com olhar de admiração e amor incondicional para os nossos filhos assim que eles nascem. No primeiro choro, já há um estranhamento. No primeiro comportamento que é estranhamento. Então, eu falo assim que todos esses comportamentos que vêm, né, depois que o bebê nasce, então, ele chora porque é a forma dele comunicar. Um bebê não chora nunca à toa. Ele chora para dizer que tem alguma coisa faltando. É o principal sinal. O bebê humano, ele é completamente dependente do adulto, né? Se a gente deixa um bebê, eu vejo aí especialistas, pediatras, mandando deixar o bebê chorando. Você imagina o mal que é fazer isso com uma criança, né? Que é completamente dependente. Porque um bebê chora para chamar o corpo materno, né? O corpo do cuidador. Ele chora para alimentar, ele chora para matar a sede, ele chora para poder tirar esse, para alguém sensível às suas necessidades, acabarem com esse mal-estar. O choro é um sinal de mal-estar, né? E aí esse bebê depende desse adulto sensível a ele. Se eu deixo ele chorando, ele começa a receber uma informação, Dri, que aí começa a registrar lá nas emoções, né? Principalmente o medo, né? Porque eu começo a sentir medo. Eu tô aqui, ninguém me vê. Eu tô aqui, ninguém me atende. Eu começo a chorar cada vez mais. E esse adulto não sendo sensível, me deixando chorando, eu vou tentando outros mecanismos. E o principal, que eu acho que é muito importante para você que é terapeuta holística, é a doença. Se o meu pai e minha mãe não me escutam quando eu choro, ou quando eu chamo, ou quando eu faço um comportamento desafiador para que ele me olhe, para que ele me perceba, e eu vejo que isso não traz o olhar dos meus pais, eu vou adoecer. O meu corpo adoece como um chamado para o amor. O meu corpo adoece. Você vê muitos adultos, né? Nós mesmos, eu já sei, quando eu estou me sentindo carente, vem minha dor de cabeça, né? Quando eu preciso de amor, vem minha dor na perna. Imagina as crianças, né, que acabam encontrando esse caminho para se comunicar. Então, esse eu não como é para me comunicar, né? Tem alguma coisa aqui no ambiente que pode melhorar, né? Se a gente confiasse nas crianças, e eu falo muito lá na nossa escola, que a criança ela está muito conectada com o essencial. Comunicar, ela está muito em contato com a natureza humana. Então, se a gente fosse para um lugar de humildade e observasse as crianças, a gente ia saber sempre exatamente o que fazer. Porque elas nos indicam, né? Então, quando eu não como, eu tenho alguma coisa que preciso resolver ali. Às vezes eu preciso resolver até na minha vida de mulher, de mãe, né? Para que eu libere aquela criança para que ela coma. Comer é uma necessidade inata, básica. Eu me nutro de comida, eu me nutro de afeto primeiro. Então, quando eu não quero me nutrir de comida, é porque falta afeto. A maioria das vezes. E aí as mães vêm, não, doutora Ju, eu fico com ela o dia inteiro, eu tô com ela o dia inteiro. Calma, calma. Vamos ver como é estar com ele o dia inteiro. Porque se você não recebeu lá atrás da sua mãe esse estar com o filho o dia inteiro, né? De corpo e alma, você nem sabe o que é isso. Então você tá ali no automático, cuidando, né? Banho, comidinha, tal, mas não tá ali em contato, né? Não tem olho no olho, não tem toque, não tem saborear, não tem estar com o filho. Eu falo, é estar com o filho com todos os sentidos.
né? É que muitas vezes também as mães não conseguem, né? Pelo sentimento que esse Tá. filho traz. No atendimento que eu faço com as mães, o que eu trato? O sintoma. Qual é o sintoma? É sempre o sentimento. Então, a anamnese começa assim: qual é o sentimento que você tem quando seu filho não come? Qual é o sentimento que você tem quando seu filho não dorme? E aí a gente traz isso para o corpo, porque o Sim, corpo conta uma história, sim. né? Ele registra tudo e a gente descobre onde esse sentimento tá. Se é nas vísceras, né? Um sentimento de raiva, se é aquele aperto no peito, a angústia. Então, ontem mesmo na aula que eu estava com as minhas alunas do Mães Águias, Filhos Águias, que é um curso que eu tenho para as mães, a gente falou muito sobre a tristeza e a maior dificuldade das mães é entender onde essa tristeza está no corpo. Então, é você fazer essa educação emocional para a mãe de, peraí, deixa eu ver, qual foi o pensamento que veio? Poxa, meu filho está teimando, ele está me desafiando, não sei por que ele me desafia. Quando você fecha o olho e traz isso para o corpo, aí a emoção transborda. E aí a gente acessa a memória que está vinculada lá na infância e nomeia, passa a nomear tudo que aconteceu com essa mãe. Então, é muito lindo, né, Ju, quando a gente entende que é possível você olhar para essa questão e liberar a criança para comer, para dormir, Que né? Que essa depois, é a ideia. e é Deixar que engraçado, a criança... Dri, porque eu já peguei todos esses estágios. E é o liberar para comer primeiro, para dormir, e depois é liberar para namorar, para estar com os amigos, né? Para estar, por exemplo, numa rede social também. E liberar mesmo, porque eles ficam ali. É como se fosse, é assim, eu falo da criança com muito amor mesmo, sabe? Porque eu fico pensando quanto que essas crianças e esses adolescentes são generosos com nós pais e a gente não percebe, sabe? Eu tenho tanta tristeza de tanta coisa que eu escuto, que eu tô nesse meio adolescente, que já é o reflexo de tudo isso aí, né, Dri? Que é o reflexo desses adultos que não olham para isso. Porque se eu começo a falar essa história, quem nos escuta aqui, às vezes está nos escutando pela primeira vez, fala assim, que estranho, né? Que papo doido. Porque a gente fica querendo lembrar da infância no racional. E é o corpo que nos conta essa história. E quando eu trago para o corpo, eu consigo realmente trazer para o corpo e pensar, né, que aquilo ali que eu estou sentindo não é sobre a birra da criança. Não é sobre o não comer da criança, né? Ela só está me resgatando para essa história para eu me curar. E que lindo é isso, né? Os nossos filhos vêm para nos curar. E a gente, muitas vezes, sem querer, a gente adoece os nossos filhos, né? Sem querer mesmo, que a gente não tem consciência. E não é para colocar na consciência, é para colocar nessa coisa do sentir. E é esse sentir que você traz aí para suas alunas que é tão importante na conexão com os filhos. E é importante, Dri, o sentimento, a emoção, né? Que eu falei, essa emoção, essas primárias, é importante que eu consiga revelar para os meus filhos ela. Que tá tudo bem, porque eles querem não uma mãe perfeita. Eles querem uma mãe humana, real, sabe? Que sente raiva, que chora, que tem tristeza, que nomeie tudo isso. E aí não é nomear no filho, como as ferramentas dizem, é nomear em você. Porque se eu nomeio em mim, o meu filho quer me copiar. E quer me copiar, não. Ele começa a aprender comigo, né? Porque os nossos filhos estão no nosso campo emocional. Então, quando eu falo, eu estou sentindo raiva, né? Porque eu já comecei a ver, está esquentando aqui dentro, né? Aqui está embrulhando meu estômago, eu estou cerrando o pulso, estou ficando quente. Filhinha, a mamãe está com muita raiva. E ele está sentindo exatamente o que eu sinto. Porque ele está no meu mundo emocional. E aí ele já começa, isso é raiva. E aí ele começa a observar o que eu faço com isso também. Exato. E muitas vezes aí que aparecem esses comportamentos desafiadores. Porque eles sentem o que a gente sente e aí eles trazem isso em forma de comportamento desafiador. Então a gente falou aí da criança que não dorme, da criança que não come. Qual seria o terceiro comportamento, por exemplo? Birra. Então, se eu sinto essa raiva e eu não coloco essa raiva para fora, que é muito que eu ensino nos cursos de autocontrole, eu tô ali
muitas das mães, ou elas reprimem essa raiva e fingem que não estão sentindo nada, porque consideram errado o sentir. Então eu escondo, mas a criança tá ali, berrando, gritando, jogando as coisas no chão, externalizando uma fúria que está dentro dessa mãe. E ela tá ali mostrando o quanto tá difícil, porque se para nós é difícil lidar com essa raiva, imagina para uma criança, né, de 4, 5, 6 anos. Meu filho tem 7 anos. E por aqui eu tenho, né, ensinado ele, então ele fala assim, ele olha para mim e começa assim. Aí eu falo, filho, deixa vir, tá tudo bem. Você tá no lugar seguro, pode expressar a sua raiva. Então, assim, mas ele ainda tem, porque eu também tenho, apesar, né? Nós somos humanas e também me considero ainda em aprendizado, né, Ju? De externalizar e deixar que isso flua de uma forma leve. E aí, conta pra gente, quando essa birra vem, como que você acha Você que a está mãe falando pode tantas fazer pra coisas, está me dando tantos lidar? insights que eu fico querendo não perder os insights, e aí a gente vai para o que tem que fazer, que é falar dos 5 comportamentos. Mas você falou uma coisa muito importante, antes de eu falar da birra, uma coisa muito legal que você falou aí, muito importante que as mães têm que perceber. Às vezes eu engulo a minha raiva, né? E aí aquela criança está pondo para fora, está tendo uma explosão emocional, que a gente pode já falar de uma birra aí. Então, eu tô pondo para dentro e a minha criança tá pondo para fora. Quando ela é pequenininha, ela simplesmente explode, né? Porque ela ainda não tem essa coisa de senso de parar mesmo. Não tem. Ela tá ali pondo tudo para fora com o corpinho dela, para poder se autorregular. Então, ela tá pondo para fora e espera o quê? Que tem uma mãe ali compreensiva que, de alguma forma, olhe para ela. Nunca despreze uma birra de um filho. Nunca despreze. Porque é como se eu estivesse num turbilhão de emoções, me sentindo sozinho, passando vergonha, porque tá todo mundo me olhando, só que eu não consigo me controlar, porque meu corpo tá louco aqui, e a pessoa que eu confio me despreza e sai pelo shopping andando enquanto eu tô me debatendo ali. Então, é importante que a gente tire essa criança da plateia, isso é muito importante. Tira a criança da humilhação e da vergonha. E você nunca seja o pai e a mãe que vai envergonhar e humilhar o filho. Nunca. Então você leva ele para o carro, leva ele para um lugar seguro, né? Leva ele para o estacionamento, leva o que for. Tem mãe que fala assim, mas ele me bate nessa hora. Tenta segurar um pouquinho e fala, filho, tá tudo bem, você tá seguro aqui. E eu vou te levar para um lugar para você poder colocar para fora tudo isso. E a gente entender que essa birra não é uma manha, não é porque ele quer o brinquedo, né? É ali, por isso que a gente precisa pensar, quando começam as birras, 2 anos, porque essa criança agora, ela se sente pelo menos um pouco compreendida. Porque muitas vezes ela chorou, ela reivindicou, ela ficou triste quando colocaram na escolinha, ficou com raiva quando colocaram na escolinha, ficou com raiva na escolinha quando ela quis alguma comidinha lá e ninguém deu, quando tinha sede a professora falou que não era na hora, quando a mamãe saiu para trabalhar e deixou ela sozinha, quando não tinha ninguém para brincar, aquilo ficou tudo armazenado, aquela raiva, aquela tristeza, aquele medo, né? A criança, quando ela se sente segura, que é o principal, né? Hoje na neurociências e na teoria polivagal, a gente fala, o mais importante para a criança é se sentir segura. Tudo melhora com segurança. Se eu me sinto seguro, amado, aceito, eu não faço birra normalmente. Só que o cérebro da criança é desorganizado e com tudo que ele vive na vidinha dele, que as pessoas pouco são sensíveis a entender, explodem ali numa birra, no shopping mesmo, no supermercado, né? E é muito pouco comum você ver uma birra, por exemplo, no parque, quando as crianças estão brincando com a mãe, com outras crianças, né? Porque às vezes ele já está tão violentado em várias coisinhas que a gente nem sabe, né? Para uma sociedade violenta, escolas violentas, sim, né? E a gente precisa reconhecer também a violência em nós, porque a gente veio dessa educação tradicional. Então, voltando no que você falou lá, que eu achei muito importante, Adri, é uma coisa. Vamos fazer um post sobre isso compartilhado. Quando eu engulo a minha raiva, seguro a minha raiva, meu filho manifesta para mim, e eu continuo ali porque ele está ali na minha emoção e eu estou travando ela. O que essa criança uma hora vai começar a pensar? Eu sou um monstro e ela é perfeita. Porque eu sinto raiva e ponho tudo para fora. E as pessoas me olham assim, e ela me xinga, e ela faz isso. Mas a minha mãe está sentindo tudo isso e ela está no zen, perfeita.
por isso que as mães precisam entender, eu preciso viver a emoção, liberar e mostrar até para o meu filho como eu faço, né? Exatamente. Aqui eu tenho um exercício que eu faço com o meu filho, que é o de bater na almofada, né? Socar a almofada. E muitas vezes, muitas pessoas têm dúvidas, falam assim, Dri, mas esse negócio de você ensinar a criança a bater numa almofada ou liberar a emoção numa almofada, não vai ensinar a criança a bater? Não vai ensinar a criança que isso é negativo? E aí tem um vídeo meu e do meu filho que ele tava com muita raiva, claro, trazendo um processo meu, que hoje eu identifico com muito mais facilidade. E eu disse, vamos fazer aquele exercício que a gente faz junto? Vamos. Aí pegamos a almofada, colocamos um do lado do outro e a gente faz uma mandala, né, assim, com a mão, um processo até energético de impulso e pá, na almofada. E depois já virou uma brincadeira, né? 3 coisas na almofada já virou brincadeira, a gente já trouxe o sorriso, aí já libera, né, os hormônios aí, troca o sentimento, muda o estado emocional e é uma delícia quando você transforma um processo de raiva em liberação emocional e isso num processo leve. Então, assim, é lindo quando você percebe que, gente, está tudo bem. Né? Eu lembro de uma aluna que falou assim, Dri, mas eu não sabia que a criança podia ver a mãe chorando. E eu falei assim, ela pode, ela precisa ver a gente liberando emoção, mas é importante que ela entenda também que não é um problema relacionado a ela. Tô te adorando, né? tô te amando. Gente, eu tô conhecendo a Adri agora, ela fala tudo que eu falo. Amei esse encontro! Mas é coisa amei de esse encontro, meu Deus! É tão bom saber que no universo tem mais pessoas, né, que pensam como a gente pensa. Ufa! Uma hora vai ser pouco, hein, Vamos Júlia? fazer. Já tem que fazer mais. Vai, continua aí que tá lindo. Pode continuar. Mas é isso. Então, uma criança que vê a mãe chorando desesperadamente, a mãe não explica. De novo, a gente volta no nomear o que está acontecendo, é importante para o cérebro. A criança vai falar assim, poxa, mamãe tá chorando porque eu me comportei mal, porque eu não sou bom o suficiente, porque eu faço tudo errado, e aí começam a vir as crenças que essa criança internaliza. Então, como que eu oriento por aqui? Filho, né? Aí você vai externalizar falando de como você está se sentindo em relação a algo. Né? Então, a mamãe precisa de um tempo, a mamãe precisa respirar, deixa a mamãe se acalmar, tá tudo bem com a mamãe. Olha, filho, a lágrima é normal, nananana. E a criança vai aprendendo com a mãe que tá tudo bem chorar e que aquilo passa. Ou seja, qual é o maior ensinamento? Que nós podemos atravessar as emoções sem que elas nos paralisem. Né? E que é importante, né, esse processo de viver a emoção, né? De viver a tristeza para depois chegar lá na alegria, né? De transbordar tudo isso. E é muito importante que você disse que não deixar claro que a culpa não é da criança. A minha raiva, né, não é culpa sua. A minha tristeza, muito menos, né? Então, assim, tudo que eu tenho de emoção é meu, filho. As nossas emoções são nossas, né? E essa coisa que você falou do bater na almofada, é muito comum essa pergunta para mim também, sabe? Engraçado, né? Porque eu mando, por exemplo, adolescente comprar saco de boxe. Todo adolescente meu tem saco de boxe em casa. Mas tem alguns que não gostam, né, de socar. Tem umas que gostam de fazer street dance. Tem umas que gostam de cantar alto. Cada um extravasa de uma forma. Mas o que as pessoas precisam pensar, né? Porque elas levam muito para o racional de novo, né? E as emoções, elas estão no corpo. Então, quando eu vou lá socar a almofada, socar o João Bobo que seja, socar o saco de boxe, ou eu vou tomar um banho gritando, o que for, eu vou colocar para fora um pouco de cortisol e adrenalina. Eu vou começar a regular, porque esse cortisol e adrenalina na hora da raiva, eles estão muito altos. Então, eu preciso de mecanismos que me façam descarregar esse cortisol e adrenalina. Com alguns hormônios, por exemplo, quando eu estou socando a almofada, eu estou ali liberando serotonina, endorfina, né? E às vezes até dopamina. Se é uma coisa que eu gosto ali, por exemplo, o saco de boxe, tem muitos que gostam e estão liberando ali tudo, né? Quando esse filho te pede um abraço no momento de raiva, e você fala assim, não vou abraçar ele quando ele está com raiva, senão ele vai achar que pode sentir raiva para me abraçar. Né? Então eu tô ali totalmente cheio de cortisol e adrenalina e vai depender muito da criança. Tem criança que não gosta mesmo de ser abraçada no momento de raiva, né?
Isso é importante de falar, porque às vezes a gente fala aqui, como você falou, Sim. as pessoas levam muito ao pé da letra. Então, eu vou abraçar uma criança no momento de explosão e a gente precisa respeitar que ela não quer. E aí, muitos pais se sentem rejeitados nesse momento. E aí, devolve pra mãe a bucha, né? Tipo assim, agora o que eu faço com esse sentimento de rejeição? Eu quero ajudar, mas meu filho não me quer. Não é que ele não quer. A gente precisa respeitar o que ele está sentindo naquele momento. Aqui em casa a gente começou com o João Bobo, quando meu filho era pequeno, ali 3 aninhos. Aí no quarto dele a gente colocou o saco de boxe, que era para mim, porque a gente morava num apartamento assim que não tinha muito. E o quarto dele era de super-heróis, a gente botou lá e eu fazia, né? Porque eu tenho dentro de mim, eu não sei se você conhece o Enneagrama. Isso, eu sou especialista, analista comportamental em Enneagrama. E dentro dos centros energéticos, eu sou uma pessoa, o meu perfil comportamental é da raiva. Então, eu tive que aprender a lidar com essa raiva que faz parte do meu ser, inclusive aceitar essa raiva, né? Então, eu criei todos os mecanismos que eu podia. E aí, esse saco de boxe ficava, e muitas vezes filho, dá licença que a mamãe precisa resolver uma coisa. Ele, o quê? Daí eu ia lá. Aí ele, mamãe, você tá com raiva do seu trabalho? Eu falei, não, filho, a mamãe ama o trabalho. A mamãe tá com raiva porque nesse momento eu não consegui fazer uma coisa que eu queria muito. Então eu tô lidando com a minha frustração. Aí você vai, sim, raiva, sim. frustração, né? A Lila, né, fez uma pergunta muito bacana aqui, se a gente puder responder para ela, ó, como explicar para a criança que você está com raiva por conta do comportamento dela naquele momento? A gente precisa entender, né, Lila, que assim, na verdade a criança faz coisas que a gente fica com raiva, mas a raiva não é sobre esse comportamento da criança, não é em absoluto, né? Na verdade, aí quando a gente está com raiva por causa de um comportamento da criança, é porque a gente tem expectativas sobre a criança e a gente não conseguiu ver que atrás daquele comportamento tem necessidades que eu não atendi, né? Então eu fico com raiva, tá dando eco, né? Tá dando uma segunda voz. Meu som tá normal? O meu tá normal aí Aqui pra não. vocês? Tá. Pra mim tá. Vamos ver se o pessoal tá vendo alguma coisa aqui. Tá, parece ter uma voz de fundo, mas então tá. Então, se vocês estão ouvindo bem, tá bom. Eu dou um jeitinho aqui. Então, a nossa raiva é nossa, porque aquela criança está fazendo alguma coisa que nos... Tem eco? E tem eco onde? É no meu ou no da Ju, tem um eco gente? mesmo. E você não está escutando, deve ser no seu. Ixi. Aí, ó, uns estão falando que tá normal. Não tem problema. Eu acho que é bem pouquinho, né? Acho que bem pouquinho. Então, assim, pensar que aquela criança está fazendo algumas coisas e ela está tendo um comportamento de criança. Por que que isso me dá raiva? Porque eu, lá na minha infância, quando eu era criança, esse mesmo comportamento não era aceito e eu era castigada e me batiam, ou me humilhavam, ou me vergonhavam, sabe? Então, é importante pensar que tem uma justificativa para essa emoção vir. Mas a justificativa não é a criança agir como criança, né? Eu não sei como que você explica isso, Dri. Se você quiser falar, tá com eco, tá vendo? Eu acabei me perdendo aqui no... eles estão falando que não é seu, meu, Ju, mas pra mim tá... Deixa eu ver. Ih, travou. Oi. Mas estão dizendo que tá tranquilo. Eu posso tentar desligar o ventilador. Tá. Ah, é o ventilador, Dri. Deixa eu te contar, o ventilador faz isso. Menina, o ar aqui queimou. Acabou, eu tô no Rio. O ventilador, ele faz, eu não posso fazer... Acabou? Parece que então pronto, resolveu. Ele faz a nossa voz circular. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Me perdoa, gente. Melhorou. Oh, Deus. Eu não tô em casa, eu tô aqui em outro lugar e eu... Daqui a pouco você tá suando então, aí, pronto, né? Daqui resolvemos. a pouco você tá Podia suando, ter. a gente vai entender. É. Mas é ruim, né? Quando a gente tá sentindo uma sensação de calor, vem uma certa angústia também, né? Então a gente fica aquela coisa sufocado e aí a gente pode começar a ficar, às vezes, até um pouco
Já tô aproveitando a deixa, tá, Adri? A gente vai, às vezes, até ficando um pouco nervoso, um pouco sem lugar. Tá vendo? São necessidades não atendidas que tem uma necessidade básica, que é a temperatura corporal. Se eu tô me sentindo ou com calor ou com frio, eu já começo, meu corpo já começa a movimentar e eu já começo a falar de uma forma, às vezes, mais seca. Às vezes eu fico ali, meu corpo está procurando um alívio para aquilo ali. Então, só para a gente entender que debaixo desse iceberg, né? Então, tem um comportamento da criança que é mordida, que é agressividade, que é o adolescente que está usando droga, que é o adolescente que está se automutilando, que é uma coisa bem bacana para a gente fazer uma live depois, né? É a automutilação também. Então, tem alguma coisa por trás desse comportamento. Esses comportamentos são formas que esse adolescente, essa criança encontram para se comunicarem conosco. Comunicar que alguma coisa não vai bem. Quem se sente bem, se comporta bem. Quando eu estou tendo um comportamento que desafia, primeiro eu tenho que pensar. Esse comportamento é desafiador porque eu tenho uma expectativa irreal sobre o desenvolvimento daquela criança. Que às vezes aquele comportamento desafiador é só um comportamento adequado para a idade, mas que me convida a olhar para necessidades não atendidas, né? A agressividade, que é um outro comportamento que chega muito no consultório, né? E agressividade é tudo, tá, gente? É o quarto. Vamos fazer como quarto? Agressividade é Tá. morder o coleguinha, sim, é bater, é xingar as pessoas, é sair da sala de aula e não dar explicação quando é mais velho, quando é mais novo tem outras coisas, né? Porque manter uma criança sentada é muito difícil. E quando eu quero manter uma criança sentada e começo a insinuar como professora que aquela criança é diferente, que não consegue ficar quieta, essa criança vai alimentando dentro dela uma necessidade de ser aceito, se sentir amado e se sentir seguro e pertencente naquela escola que vai por ralo abaixo. Então, essa criança vai ficar cada vez mais agressiva ou ela vai ficar apática. Cada um reage de uma forma, né? Quando eu bloqueio uma pessoa e quando eu mostro para ela que você não é aceito, não é amado, e lógico que não são com essas palavras, mas quando eu começo a colocar aquela criança de castigo, tem escola que ainda coloca criança de castigo. E coloca de castigo de forma respeitosa. Você conhece essa fala? O castigo respeitoso é aquele, você vai ficar só sem recreio para aprender, né? Você vai assentar aqui no chão enquanto os colegas estão ali para aprender, né? Tem escola que é... Nossa, e o desamparo disso, Ju, o desamparo, né? Quantas emoções a criança libera, assim, libera não, quantas emoções ela guarda para dentro, né, de si. E, não e aí menos aceita ainda, pode liberar se eu em forma pra de... dentro, eu pelo menos fico aceito, né? É. Mas uma hora transborda. Aí muitas vezes começa assim, essa criança só piora, essa criança não tem jeito, né? E aí a coisa, o que poderia ser uma coisa pontual, comportamental, se torna parte do ser. Ou seja, ele começa a ser moldado para ser alguém que teoricamente ele não nasceu para ser. Mas de tanto rotular essa criança de agressiva, de respondona, de teimosa, né? Quantas pessoas teimosas existem hoje por conta do que eu vi a infância inteira que era teimosa. Ué, papai e mamãe me diz que eu sou, então eu vou ser mesmo. Porque é como aprendeu, é como foi visto, né? É como se sentiu amado. Eu me sinto amado sendo teimosa, mesmo que não é o que eu gostaria de ouvir. Mas é quando a mamãe me olha, exatamente, é quando a mamãe me enxerga. E aí a gente precisa ter bastante cuidado, porque é aí que eu falo com os pediatras e chamo para estarem comigo sempre, que é do rótulo a gente dá um nome, um diagnóstico. Porque o adulto fica muito confortável quando diagnostica. Porque diagnóstico tem tratamento, você entendeu? Então, eu racionalmente, porque eu fui ensinada, eu estou na escola médica e depois na residência, e estudo 8 anos, 9 anos, 10 anos para poder estar atendendo, eu preciso saber o que essa criança tem. Então, essa criança tem transtorno opositor desafiador, essa criança tem TDAH, essa criança tem autismo, essa criança... Eu vou começando a colocar rótulos, e aí eu começo a colocar diagnósticos. E aí eu começo a colocar diagnósticos e depois eu começo a medicalizar. E aí eu anestesio, porque aí essa criança para de dar trabalho, ela entra no padrão e ela começa a ter expectativas de uma sociedade doente. Nós somos uma sociedade doente. Hoje, praticamente todos os adolescentes que vão ao meu consultório, porque tem as famílias que vão
E aí eu atendo as famílias, mas tem os adolescentes. Eles querem que eu prescreva ou um antidepressivo ou um ansiolítico. Porque eles já ouviram dos pais que eles têm isso. Eles já ouviram dos amigos que eles têm isso. E hoje os adolescentes E aí tá normalizando. normalizando, então, E né? ele quer, lógico, o alívio rápido para aquela dor que ele está sentindo. Porque ele não sabe lidar com aquela dor, né? A dor da solidão, da insegurança, de não ter uma pessoa que entenda o que está passando dentro dele, né? Porque a gente, quanto pais, a gente só julga, só xinga, só dá sermão. Quer que saia do quarto, mas não propõe uma coisa bacana fora do quarto. Nunca propôs, né? Então a gente usa hoje a tela como babá, a tela como chupeta, a tela como alimento, a tela como tudo, e essa criança está anestesiada diante de uma tela, porque a tela ela promove anestesia, sim, porque ela é um caminhão de dopamina. Então, para quem tem ali cortisol e adrenalina, então se eu libero cortisol e adrenalina porque meu pai e minha mãe estão brigando no quarto ao lado, eu vou para a tela, isso me alivia, ufa. Eu vou para a comida, isso me alivia, ufa. Eu vou para a droga, isso me alivia, ufa. Então, a gente vai vendo que esses vazios emocionais, essa não validação de emoções, esse não sentir, né? Então, a gente passar tudo muito para o racional, que é uma anestesia. A nossa sociedade está anestesiada, está adormecida, né? Então, por isso que a gente está tão pouco em contato com o humano, né? Esse humano em nós que faz a gente vibrar, que a gente vibra no amor total, né? E a gente está totalmente anestesiado, aí não tem amor, não tem alegria, não tem tristeza. E você fala muito nos seus conteúdos do amor incondicional. E eu acho lindo, assim, como você traz essa proposta, porque muitas mães, muitos pais, né, acreditam que dão amor incondicional. E é um choque quando eles percebem que não é incondicional, né? Muito do nosso amor é totalmente condicional, né? Ou seja, eu te amo se você me obedecer, eu te amo se você se comportar. E como é difícil, por mais que todos, né, que todas que estão aqui querem oferecer esse amor incondicional, falta muito para chegar nesse ponto de você amar a sua criança do jeitinho que ela é, aceitar ela com as limitações, sem expectativas. E é um exercício que não existe uma fórmula mágica, existe uma jornada. Eu gosto de dizer que existe uma jornada e que ela só acaba quando a gente vai embora desse plano, né, Ju? Porque você tá aí com um adolescente, seu filho mais velho tem 20 e poucos anos, e você se encontra Muito, nessa todo jornada ainda? dia. Nossa, muito. Eu falo que sempre há tempo, porque eles estão no nosso mundo emocional até os 24, né? O que a gente vê é que essa Olha. dependência emocional, principalmente, essa ligação, é até muito tarde. E os meus filhos ficaram, porque eu fui uma mãe muito tradicional, né? Eu fui uma mãe muito perversa, muito agressiva, muito violenta. Eu colocava de castigo, né? Eu cheguei a bater no meu filho. Então, eu tenho essa história dolorida para contar, que eu transformei ela em responsabilidade de mudança total. Então, até o meu filho de 21 anos ter 12 anos, não, 14, que o outro tinha 12, eu era uma mãe totalmente tradicional. E que eu achava que eu estava criando seres humanos do bem. E eu tive um filho que se encaixou na caixinha, super obediente, e tive um segundo filho que veio para me trazer para a vida. Eu falo que eu não vivia, né? De tanto que eu tenho poucas lembranças hoje das minhas crueldades com eles. Tenho algumas que me marcaram muito, né? A entrada na escolinha muito cedo e cada vez trabalhar mais. Coisas totalmente sem consciência, né? E que eu tive que revisitar no renascimento deles. Eu considero a adolescência um renascimento. Então, eu tenho vários cursos para mães de adolescentes. Por isso, porque a minha virada de chave foi na adolescência dos meus filhos. E eu tenho um outro exemplo em casa que é a minha pequena, que foi criada na educação, que foi criada na educação respeitosa. E mesmo assim tive tropeços, né? Porque muitas vezes não sabia lidar com as minhas emoções, né? Eu te lembro de uma vez, ela pequenininha, 3 anos, me chamando de chata. Eu, como assim? Uma mãe perfeita? Chata é você, né? E aí eu tava assim, como assim uma mãe perfeita que engole emoções, né? Que não grita nunca, né? Porque aí, se eu não grito, o que eu faço com a minha raiva? Eu engulo, aí eu adoeço.
Aí eu viro vítima. Aí os meus filhos têm que cuidar de mim. Isso. Isso. Ou se mutila. Ou começa, né? No meu caso era assim. Eu não entendi por que eu vivia cheio de roxo. Não entendia. Sabe assim? Nossa, meu corpo. Aí eu comecei a perceber um padrão. Que quando eu não externalizava a raiva que eu estava sentindo, começava a me machucar. Através de espinha, através de uma batida. Arrepiei com você falando. Hã? Sabe por quê? Adri, Mas o que eu mais tenho no consultório hoje são esses adolescentes da raiva que se automutilam. Que não sabem lidar com a raiva. Não podem, né? A gente tem que tomar. Por isso, olha, eu tô arrepiando toda hora. Por isso que eu falo, esse trabalho da gente conscientizar os pais da importância de olhar para as emoções. A raiva, ela é uma emoção. Olha lá, ó. Tem alguém falando, eu vivo cheio de manchas roxas. A raiva, ela pode nos levar para lugares muito cruéis com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Então, quando eu aceito que isso... Eu lembro, assim, de uma conversa que eu tive com uma prima que eu dizia assim, depois que meu filho nasceu, eu sinto tanta raiva, mas eu sinto tanta raiva que eu não sei de onde vem nem porquê. Eu ainda não tinha começado no meu processo de autoconhecimento. Mas era como se eu acordasse e dormisse com raiva. Era tão forte, tão potente, que a sensação que eu tinha, como você disse, eu fui uma mãe assim, eu me sentia um monstro. Eu achava que dentro de mim morava um monstro, que eu era uma pessoa cruel e que se alguém visse o que havia dentro de mim, ninguém me amaria. Exatamente. Nem o meu filho. Então, o meu maior processo de libertação vem sendo esse de me permitir mostrar essa sombra, esse lado, essa emoção e lidar, né, com esse... É como se, assim, a raiva fosse um leão dentro de mim e que quando eu abro a portinha, ele escapa e sai destruindo tudo. Então, o meu exercício foi de aprender a domesticar esse leãozinho, sabe? Assim, olha, nesse momento aqui agora, você não vai sair gritando, batendo nas pessoas, batendo na criança, xingando todo mundo. Vamos conversar. No momento seguro e apropriado, eu te solto ali e você vai ter o seu momento de extravasar, né? Tem a umas Maristela disse uma aí. coisa legal, vamos Maristela, só pra gente coordenar. Às vezes acessamos a raiva dos ancestrais e aumentamos a nossa por lealdade. Muito, muito. Essa tal lealdade, né? Que a gente tem, às vezes, aos nossos pais, né? Que a gente fala, eu falo muito que a gente precisa pensar que a gente precisa ser leal aos nossos filhos. Eles que vieram de nós. É muito importante, né? A gente precisa entender, a gente tem muitas coisas lá de trás, mas se eu tô olhando ainda para os meus pais e sendo completamente leal a eles, eu deixo de olhar para os meus filhos. Então, essa história, ela é muito importante, assim. A gente estava falando de desobediência, que é o último comportamento aí, Dri, e eu acho importante a gente falar, para depois a gente encerrar. Pode falar. Vamos só recapitular, que a gente está entrando aqui no final da live, que parece que está cortando com 1 hora. Então, a gente falou de sono, da criança que não dorme, da criança que não come. A gente falou do choro excessivo. A gente falou da agressividade. Da birra e... A gente falou mais, né? A gente falou um pouco mais, mas a gente fez um apanhado geral, né? E agora a gente tinha falado dos gritos também, mas eu acho que a gente deu uma pegada do grito, né? Que o grito... Por que a criança grita, né? Por que a criança grita? Por que a criança morde? Porque ela tem ali, tá ali na raiva. E ela não tem esse cérebro totalmente já formado para bloquear isso em alguns lugares, né? Então eu não grito lá no meio do shopping com raiva do meu marido, porque eu já sei que ali é um ambiente que eu não posso gritar. Mas lá dentro do carro eu vou não gritar com meu marido, mas eu vou colocar isso para fora. Eu não preciso, meu corpo precisa colocar para fora. Tem um exercício que eu faço que é de EFT, que é uma terapia que eu faço, não sei se você conhece, chama Emotional Freedom Techniques, então técnica de liberação de emoções. Até pôr tudo para fora, né? Ou eu vou para dentro do meu carro e grito, porque o grito faz a gente extravasar, né? Então a criança grita porque ela tá com raiva. E eu posso ir ensinando para ela lidar com a raiva de outras formas,
né? Mas que eu possa mostrar para ela também. Você quer gritar, filho? Pode gritar. Aqui é um lugar seguro. Aqui dentro do carro é um lugar seguro. Aqui dentro do quarto é um lugar E- seguro, né? Mas ele não pode ser proibido de gritar. Porque senão eu proíbo ele de fazer uma coisa que descarrega a raiva dele, né? E ele vai engolindo aquela raiva e uma hora ele não dá conta, né? A mesma coisa com a agressividade. Ele pode ser com o travesseiro, porque senão o que ele vai fazer, né? Ele pode ser a hora que desenha e rápido e vai com um papel forte desenhando e colorindo. Aí a gente fala, não, vai mais devagar, ele quer pôr a raiva para fora, né? tem até como você observar, tem momentos em que até a questão do brincar. Muitas vezes você percebe que a criança está ali sentindo algum desafio na brincadeira e a brincadeira muda de tom. Você vê que uma risada que antes era de conforto, ela se transforma numa risada mais de não tô gostando. E você percebe que logo em seguida vai vir aí um xingamento, ou um puxão de cabelo, ou um jogar alguma coisa em alguém, ou sabe? E aí, como que o pai pode ajudar a criança naquele momento a não explodir para cima de alguém? Então, muitas vezes eu percebo que meu filho está num ambiente em que ele não está sabendo lidar ali. Gentilmente, eu ofereço a possibilidade dele fazer algo paralelo que ele gaste sabe, essa raiva ali que ele está sofrendo de não conseguir lidar com o desafio ali com os amiguinhos e ele Sim, volta mais tranquilo. É a percepção emocional. Você tá atento. Isso, claro, né, gente? Quando as crianças ainda são pequenas, porque a gente não sim, vai estar do lado deles para sempre. O importante é que a gente prepare essa criança para que ela consiga, no futuro, conseguir perceber e agir. O que é que eu posso fazer nesse momento sim. para lidar com o que eu estou sentindo? Né? Eu chamo de preparação emocional aqui, que é o que eu ensino, né? Você a preparar o seu filho emocionalmente para que da próxima vez ele possa agir diferente, caso ele não tenha E não tem conseguido nada melhor naquela para situação. preparar emocionalmente, né, Dri, que é isso que você já falou também, é que é vivendo as nossas emoções, né? Vivendo a verdade, nomeando, né? Sim, Nomeando primeiro em nós, né? Porque quando você fala ali, nomeando. aí eu levo ele para fazer outra coisa que eu já sei que ele acalma. Eu tô ali distraindo, mas eu tenho que E, falar, olha, eu vi que você estava com raiva, que você estava frustrado, né? Porque aí eu só é, não distraio o corpo isso. e levo para a mente. Eu É, também explico, né? Nomeio o que está acontecendo. E a desobediência, a gente vai ter que ser bem rápido aqui, é por causa de expectativas que a gente cria e a gente quer que os nossos filhos vivam a nossa verdade, né? Então, se eles nos questionam, porque eu falo assim, Dri, isso é fato. A criança e o adolescente que estão conectados emocionalmente com os pais, que os pais respeitam e que tratam ele com igual valor, eles querem cooperar, eles querem colaborar. Eles querem estar ali presentes, mas tem coisas que eles vão falar não. E que eles possam falar, né? Eu não posso fazer isso agora, eu não quero fazer isso agora, eu não quero beijar a vovó agora, né? Eu não quero sentar no colo do titio, eu não quero fazer isso. E tudo bem, é porque a gente veio com todas essas nossas normas, regras sociais lá de trás e a gente quer que os nossos filhos façam exatamente como a gente. E os nossos filhos conseguem nos direcionar, né? Para as emoções mesmo deles, o que eles estão sentindo ali. Então, se a gente observa genuinamente, a gente começa a entender, né? Por que eu tenho que obrigar um filho a fazer uma coisa que ele não quer? Só para a sociedade achar que eu sou uma boa mãe ou um bom pai, né? Qual a expectativa que eu tenho? Eu tenho adolescentes no consultório que me falam que são em casa completamente diferentes que são na rua, porque tem medo de decepcionar os pais. Por que a gente está fazendo isso com os nossos filhos? Né? Eles, para se sentirem amados, eles deixam de ser quem são, para serem exatamente aquilo que a gente quer deles. Né? Então, eu atendo meninos, por exemplo, de orientação sexual, homossexuais, bissexuais, que eles, em casa, eles fingem que são hétero, namoram pessoas do sexo oposto para que os pais aceitem eles. E eles deixam de ser felizes e ver a verdade deles para serem aceitos pelos pais. Meu Deus, o que a gente está fazendo com os nossos filhos? É e muito quanto sofrimento, sofrimento. né? Você viveu uma vida inteira com medo de decepcionar o seu pai, sua mãe, só por viver a sua verdade, por ser quem você é. É muito triste, né?
É, e é triste porque os pais que não aceitam os filhos como eles Não se são, aceitam, é porque isso, também não se isso. aceitam. Não se aceitam. Então, nada mais é do que você repetir essa história, né? Ou seja, são as crenças, né, que estão por trás. Então, assim, se meu filho for homossexual, o que vão pensar de mim? Como eu vou agir? Eu falhei, eu errei, onde é que... Sabe? Sim. E é muito pesado. Mas a gente, como é que, para a gente finalizar, né? Infelizmente, tá tão Só para a gente não gostoso aqui. arriscar, gente. Talvez até aceitem mais tempo, né, Adri? Mas a gente está correndo É, risco. Eu já fiz live com 1 hora de robô. Então, vamos tentar terminar aí nos próximos 4 minutos. então, para finalizar, para as mães que se identificaram, entenderam que eu preciso trabalhar, eu preciso me desenvolver, eu preciso melhorar para que meu filho seja quem ele veio para ser nesse mundo, a tua orientação, aquela que você dá nas tuas aulas, no seu consultório, o que Hoje eu você fala para falo essas para a mães, gente fazer Ju? um trabalho com a gente mesma. Hoje eu falo para todas buscarem autoconhecimento, porque a gente só educa através de uma autoeducação. Se eu não trabalho, porque meu caminho foi muito árduo, muito árduo. Eu falo com vocês assim, hoje eu já tenho 50 anos e eu tô nessa história aí há quase 9, 8 anos praticamente, então sou um neném, né? Sou uma... Tô só falando, o pessoal vai ficar gravada, gente? A princípio vai. A gente Deixa eu vai encerrar daqui convidar a pouco para também, garantir que vai Dri, ficar antes que as gravada. pessoas Desculpa. saem, eu estou fazendo Claro, faça no seu dia 13 de convite. março a Jornada da Mãe Perfeita, tá? É uma jornada que vai mostrar toda a nossa solidão, todas as nossas frustrações, todo esse sentimento de culpa, todo esse peso que a sociedade nos coloca, da gente ser perfeita. E os nossos filhos não nos querem perfeitas, eles nos querem humanas, reais, porque eles aprendem com a gente, sim, mas a gente aprende muito mais com eles, né? Então, o que eu sempre falo com as mães que me perguntam, que é exatamente isso que você falou, Dri, muito congruente a nossa fala, né? Eu não consigo aceitar quem veio de mim se eu não me aceito, né? E eu nem sei como é aceitar o outro como ele é, porque a minha vida é uma mentira, entre aspas. É uma mentira porque eu não fui aceita lá, não me sinto aceita aqui, não me aceito e fico querendo corresponder ao que a sociedade espera de mim, né? Quem tem raiva, não põe a raiva para fora na minha idade, por exemplo, porque tem medo de não ser visto. Na verdade, as mulheres de 50 têm medo de ser taxadas como loucas, né? Então, é lógico, eu vou para dentro de um estacionamento do shopping, que ninguém vai me ver, eu até olho se tem câmera, fecho o carro e grito como uma louca. E às vezes eu saio andando no meu carro com o som no talo, cantando bem alto para colocar todas as emoções para fora, porque a gente cada vez pode menos, porque as mulheres podem muito pouco, né? A gente está no mundo, numa sociedade patriarcal, machista, que as mulheres não podem se expressar, elas não podem chorar que elas são frágeis. Elas não podem ter raiva que elas são loucas, né? Elas não podem ter medo porque elas, nossa, né? Que saco isso, né? Ela está sempre doente, ela está sempre amedrontada, né? Ela tem síndrome do pânico, né? Então, esses rótulos e esses diagnósticos existem muito mais para nós mulheres. E a Jornada da Mãe Perfeita vai vir para te tirar desse lugar de achar que precisa ser perfeita, tá? Dia 13 de março, às 21 horas, se eu não me engano. Lá no meu perfil tem. E é gratuito. Perfeito. Ó, Perfeito. perfeito, Ju. Vamos fazer. Maravilhoso. A gente pode fazer parte Mas 2. alguém Tá todo falou, mundo pedindo parte 2. vai ter, a gente vai se organizar. Eu queria agradecer muito toda a sua audiência, agradecer você, todo mundo que está aqui. Grazi, ninguém, a gente não é louca, a gente precisa, a gente pode mostrar para vocês que existe um caminho que é o que nós estamos percorrendo, tá, meninas? De liberdade, de nos tornarmos cada vez mais livres. Deu 10 horas aqui. Meninas, gratidão, gratidão. A gente Beijo, se vê beijo. então logo Obrigada, mais. gente. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.